Conhecer as diversas maneiras de conduzir frases e dar sentido às palavras é super importante na vida de um escritor. Hoje vou falar sobre o uso das vozes passiva, ativa e reflexiva. Fique até o final e confira. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Infelizmente, a criatividade não é o único requisito para narrar uma boa história. A forma como produzimos nossos textos influenciam e muito na qualidade das obras. Conhecer as diversas maneiras de conduzir frases e dar sentido às palavras é super importante. O que são vozes verbais? Vozes verbais são a relação entre o sujeito e a ação do verbo. São elas que dão significado ao enunciado e ajustam o foco de cada frase. Parece complexo, mas juro que não é. Confira os 3 tipos de vozes verbais. Voz ativa. A voz ativa coloca o sujeito do verbo em evidência. Ou seja, ocorre quando o sujeito agente que pratica a ação é o protagonista da frase. Por exemplo, a criança salvou a pipa. O professor corrigiu as provas. A mãe prefere tangerinas. Nesses 3 exemplos, os sujeitos são criança, professor e mãe. E a ação está presente nos verbos soltar, corrigir e preferir. Na voz ativa, a frase é construída a partir da seguinte lógica: sujeito agente mais verbo na voz ativa mais a continuação do predicado. Voz passiva. A voz passiva é o contrário da voz ativa. Neste caso, o sujeito que sofre a ação, sujeito paciente, é que ganha destaque na frase. O sujeito agente, quem fez a ação, é adicionado ao restante do predicado e fica em segundo plano. A voz passiva pode ser sintética ou analítica. Vamos ao primeiro caso, passiva analítica. Além de trocar o sujeito agente e o sujeito paciente de lugar, é necessário adicionar uma preposição ligando o verbo auxiliar, mais o predicado. Por exemplo, a pipa foi solta pela criança. As provas foram corrigidas pelo professor. Tangerinas são preferidas pela mãe. Nestes exemplos, os verbos auxiliares e o verbo principal estão destacados. A ordem é a seguinte: sujeito paciente mais verbo auxiliar e verbo principal na voz passiva, e mais o complemento. Vamos para o segundo caso, a passiva sintética. Para facilitar a definição, lembre-se do significado da palavra sintética, ou seja, resumida, abreviada. Basicamente, é um formato passivo, só que reduzido. Este formato é caracterizado pelo uso do pronome apassivador se. Ele ajuda a passar a ideia de que alguma coisa é ou está sendo feita por alguém. Por exemplo, pipas são soltas, soltam-se pipas. Provas são corrigidas, corrigem-se provas. Nestas frases, a lógica é a seguinte: verbo principal na voz ativa, mais partícula apassivadora, se, mais sujeito paciente. Vamos para a última, que é a voz reflexiva.
Ela ocorre quando o sujeito executa uma ação em si mesmo. Por isso ela é reflexiva, ela reflete. Para facilitar, lembre-se dos espelhos que utilizamos para ver nosso próprio rosto. Nesses casos, o sujeito é tanto agente como paciente, pois ele executa e sofre a ação do verbo. Por exemplo, a criança filmou a si mesma. A criança se filmou. A mulher maquiou a si mesma. A mulher se maquiou. E aí, conseguiu entender a diferença na construção das frases? Lembre-se que cada formato é recomendado para um tipo de narração. Por exemplo, quando o sujeito é o professor, é melhor utilizar a voz ativa. Se as provas forem o personagem da história, vale investir na voz passiva. Ao escrever a sua história, observe cuidadosamente qual é o formato que deverá ser utilizado: voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Estude bem, que isso vai lhe ajudar em muito. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.